Começamos com o antavírus. A Direção-Geral da Saúde rejeita alarmismo e garante que não há risco para Portugal, isto depois de um canadiano infectado ter estado num avião com 12 portugueses a bordo. Os portugueses faziam parte da tripulação deste voo de repatriamento. A Direção-Geral da Saúde repete que a transmissão de antavírus pessoa a pessoa é rara e destaca que todos os passageiros deste voo estavam protegidas. Os esclarecimentos surgiram ontem à noite, depois do Canadá ter confirmado um caso de infecção por antavírus neste homem que seguia a bordo do aparelho. Estavam também no mesmo avião 12 tripulantes portugueses. Miguel Gato, a DGS deixa uma mensagem de tranquilidade e descarta também riscos acrescidos. Isto por duas razões, Carla. Segundo a DGS, o cidadão canadiano infectado terá tido sintomas apenas 4 dias depois do voo de repatriamento, pelo que não estava à data da viagem no período de transmissibilidade definido pelas orientações nacionais e também pela evidência científica. É o que escreve a Direção-Geral de Saúde, que também lembra que a transmissão pessoal do antavírus é considerada rara e ocorre sobretudo em situações de contacto prolongado e com exposição a secreções ou fluidos corporais, ao contrário do que acontece, por exemplo, com vírus como a Covid-19 ou a gripe de mais fácil contaminação. A segunda razão, a Direção-Geral da Saúde indica que os passageiros e a tripulação deste voo de repatriamento usaram máscaras respiratórias durante a viagem e também, no final, o avião acabou por ser descontaminado. Por tudo isto, a DGS descarta alarmismos e mantém que o risco para Portugal do antavírus continua a ser baixo. Miguel Gato, com este esclarecimento da Direção-Geral da Saúde, que surgiu ontem à noite, o homem canadiano foi, entretanto, hospitalizado. No boletim mais recente, a Organização Mundial de Saúde mantém a avaliação de baixo risco para a saúde pública desde o início do surto de antavírus. No navio cruzeiro foram confirmados em laboratório 8 casos de infecção e registaram-se 3 mortes. Donald Trump volta a recorrer às redes sociais para repetir as ameaças ao Irão. Desta vez partilhou um mapa do Médio Oriente pintado com a bandeira dos Estados Unidos. Donald Trump fez ontem várias publicações na Truth Social com imagens criadas com recurso à inteligência artificial. Ontem à noite publicou um mapa do Médio Oriente com a bandeira norte-americana sobreposta sobre os vários países e várias setas vermelhas a apontar na direção do Irão. Esta publicação surge horas depois de Trump avisar o Irão que o tempo está a esgotar-se e que se Teherão não ceder às exigências dos Estados Unidos, não vai sobrar nada. Na análise, o especialista em relações internacionais Miguel Baumgartner entende que as opções de Donald Trump estão cada vez mais limitadas face ao elevado custo económico e também político deste conflito. Faz um ataque maciço juntamente com Israel, que é uma coisa que poderá estar para acontecer. Sim. Se calhar um Já ataque até mais cirúrgico. Exato, se calhar um ataque até mais cirúrgico. E até para provar, ou para tentar, digamos assim, de alguma forma, provocar uma nova ronda de negociações, ou então os Estados Unidos vão ter que aguardar, digamos assim, que os esforços do Paquistão e possivelmente também da China consigam de alguma forma levar o Irão a aceitar esse memorando de entendimento. A análise de Miguel Baumgartner no Gabinete de Guerra desta manhã. Também ontem, Donald Trump e Benjamin Netanyahu falaram ao telefone e terão discutido a possibilidade de retomar os ataques conjuntos contra o Irão. O New York Times já tinha noticiado que estes ataques podem voltar a acontecer ainda esta semana. Vamos ao futebol. Rui Costa garante que José Mourinho é treinador do Benfica, até prova em contrário. O presidente das Águias afasta para já o nome de Marco Silva e garante também que esta semana vai dar explicações sobre a época. É a primeira vez que Rui Costa fala de viva voz, desde que começaram a surgir notícias sobre uma possível saída do José Mourinho para o Real Madrid. Em declarações à RTP, o presidente do Benfica afasta esse cenário para já e adianta que esta semana vai dar mais explicações sobre o que correu mal na época. José Mourinho é treinador do Benfica, até prova contrária, José Mourinho é treinador do Benfica. Mas acha que ele vai aceitar a proposta de renovação? Mas cabe a ele decidir, como é óbvio, como ele disse ontem, como transmitiu ontem. Em relação a tudo o resto, se permitem, eu esta semana falarei aos sócios do Benfica, explicarei a época, farei o balanço da época e depois então... Sai insatisfeito com esta época? Obviamente que sai insatisfeito. O Benfica não sendo campeão, sai sempre insatisfeito, como é natural, como sai todos os benfiquistas. Rui Costa, em declarações ontem à noite à RTP, depois da final da Taça de Portugal em futebol feminino entre Benfica e Porto, o presidente do Benfica afasta também o nome de Marco Silva. Questionado sobre se essa questão se coloca, responde simplesmente, claro que não. O treinador do Benfica, até a prova em contrário, chama-se... Ainda não pensou em mais ninguém? Ainda não pensou em mais ninguém? Obviamente que não, porque o treinador do Benfica é Mourinho.
Portanto, a questão de Marco Silva ainda não se coloca. Claro que não. O nome do atual treinador do Fulham tem sido apontado ao Benfica para suceder a José Mourinho. É uma hipótese que, para já, Rui Costa afasta. Certo é que Mourinho continua a fazer manchetes em Espanha. São 9h06, já a seguir o explicador. Vamos fazer o balanço de um ano de governo com Hugo Soares do PSD e Eurico Brilhante Dias do PS. Primeiro, Carla, tempo para as outras notícias que estão em destaque. Duas mulheres foram esta madrugada atingidas a tiro em Camarate, no concelho de Louros. Foram transportadas para o Hospital de São José, em Lisboa. Não correm perigo de vida. Segundo adianta uma fonte do Comando Metropolitano de Lisboa, da PSP, a agência Lusa, este acidente aconteceu por volta da 1 da manhã. No local estiveram elementos de divisão policial de Louros, da polícia e também o INEM. O julgamento da morte de Odair Muniz entra hoje nas alegações finais no Tribunal de Sintra. Para hoje está prevista a audição de uma última testemunha, uma inspetora da Polícia Judiciária. O julgamento começou em outubro, até agora tem ficado marcado por versões contraditórias sobre a alegada posse de uma faca por parte de Odair Muniz. A sessão começa às 9h15 da manhã em Sintra. O PP venceu as eleições regionais na Andaluzia, mas perdeu a maioria absoluta e vai ter de negociar com o Vox. O PP vinha de uma maioria inédita de direita na região, agora teve cerca de 42% dos votos. Este cenário não tinha sido previsto pelas sondagens, que mostravam o PP a manter a maioria absoluta. Já o PSOE teve o pior resultado de sempre, numa região historicamente socialista. O partido de Pedro Sánchez conseguiu menos de 23% dos votos e perdeu 2 deputados. O Presidente da República visita esta manhã o Museu Nacional da Música, em Mafra, isto por ocasião do Dia Internacional dos Museus, que se assinala hoje. Os museus por todo o país têm várias atividades para celebrar o dia, atividades com entrada gratuita.